Bom, minha rapaziada, voltando aqui no canal pra gente atualizar informações sobre a procura do Inter por um treinador para 2026. A expectativa é de anúncio nas próximas horas e o Inter está se aproximando também do seu nome para a próxima temporada. Emissários foram enviados ao Uruguai para tratarem com Paulo Pezzolano, ex-técnico do Cruzeiro e de trabalhos interessantes na sua carreira, e esperam um desfecho positivo já nesta terça-feira. Reunião hoje e detalhes importantes dessa negociação a gente traz nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, se tu não tem registro ainda, te registra e aproveita a promoção do Aposte e Ganhe, fazendo uma fezinha a partir de R$10, numa odd mínima de 1,80, tu vai ganhar uma aposta grátis lá na KTO. Independente se essa tua fezinha de R$10 numa odd de 1,80 no mínimo, ela for errada. Acontece, é para brincar e se divertir lá na KTO. Mesmo que tu perca nessa aposta, tu vai ganhar uma aposta grátis lá na KTO, tá? Bom, gente, vamos lá. Tite já está em Belo Horizonte, está próximo de ser anunciado pelo Cruzeiro como seu novo técnico. O que era o plano A do Internacional agora já está praticamente descartado. Conversei com algumas pessoas agora pela manhã que já tratavam, como muito remota a partir da procura e das conversas com o Cruzeiro de que o Tite fosse ser o técnico do Inter. Era o plano A do Abel e do presidente Alessandro Barcelos, mas agora Tite passa a ser passado para o Internacional. A partir disso, outros nomes que estavam na pauta ganharam força. O segundo nome que ganhava força era o do Odair, mas o Odair está em vias de fechar a sua renovação com o Atlético Paranaense. Inclusive, agora há pouco, conversei com uma pessoa muito próxima do Odair. E o que eu ouvi? O Odair ainda não sentou com o Atlético Paranaense para acertar a renovação, porém, o Gauchinho, que é o seu empresário, ele já estava conversando com o Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e inclusive foi a Curitiba para hoje tentar sacramentar essa renovação. Então o Papito, que foi uma primeira opção quando o D'Alessandro ainda era o diretor do Internacional, era o grande entusiasta no nome do Papito, o Odair também vai sendo deixado de lado. E aí vem nomes de estrangeiros. Vale lembrar, o Abel tinha falado para Renata Fã lá no Jogo Aberto, 4 nomes, 2 brasileiros, Tite e Odair, e 2 estrangeiros. Um deles a gente ficou sabendo ontem, que era o Eduardo Domingues, que muito possivelmente não renovará o seu contrato, mesmo sendo campeão argentino nessa temporada pelo Estudiantes. Tem um jogo agora no final de semana também importante lá na Liga Argentina. E por conta disso, o Inter foi para o seu quarto nome. Vocês vão lembrar que eu trouxe ontem à tarde aqui no canal que um dos nomes trabalhados, naquele momento era trabalhado somente, era o do Paulo Pezzolano. Paulo Pezzolano, para quem não lembra, técnico que fez um bom trabalho no Cruzeiro, subiu o Cruzeiro depois de 3 anos amargurando a Série B sem conseguir sair de lá. O Pezzolano levou o Cruzeiro de novo à elite do futebol brasileiro, depois treinou o Valladolid do Ronaldo também, que na época ainda era o dono do Cruzeiro. Depois que ele sai do Cruzeiro, o Ronaldo leva ele para o seu clube lá na Espanha e tira o Valladolid da 2ª divisão espanhola, leva para a 1ª divisão. A informação é de que o Inter tem uma reunião nas próximas horas com o Pezzolano lá no Uruguai, lá em Montevidéu. Lembrando, o Pezzolano está sem clube desde que deixou o Watford, algumas semanas atrás. Ele fez e eu vou até falar um pouco mais sobre a carreira e esses trabalhos do Pezzolano, mas o ponto é, o Inter enviou um emissário para o Uruguai. Eu não consegui o nome de quem foi até o Uruguai até o momento, tá? Me foi confirmada a informação de que sim, tem uma reunião hoje com o Pezzolano, mas eu não consegui confirmar quem foi para essa reunião. Pode ser o Felipe D'Alegrave, que é um diretor da área mais jurídica do clube, que organiza contratos, também faz negociações, já participou de viagens por vezes para negociar reforços ou treinadores com o Internacional. Não acredito que seja o Ricardo Caco Sobrinho, que hoje é um cara muito mais do Capa, né? Um chefe basicamente ali que controla o Capa. Eu acredito muito mais no nome do Felipe D'Alegrave, mas repito, não consegui confirmar quem viajou para o Uruguai para essa reunião com o Pezzolano. Bom, para quem não conhece muito o Pezzolano, uruguaio,
42 anos, foi um meia do futebol uruguaio, que teve uma passagem breve no futebol brasileiro no Atlético Paranaense, onde ele conheceu o Paulo André, ex-zagueiro do Atlético, do Cruzeiro, que foi diretor no Cruzeiro, e vocês vão entender a importância do Paulo André nesse cenário. Ele começa sua carreira como treinador no Torque de Montevidéu, lá no Uruguai, que depois passou a ser o Montevidéu Torque City, porque ele foi adquirido por uma SAF, que é a do Grupo City. O Pesolano pega antes ainda de se tornar SAF, faz um bom trabalho, sobe o Torque da segunda divisão para a primeira. Depois disso se torna Montevidéu Torque City, se torna uma SAF, o clube uruguaio. Depois ele vai para o Liverpool do Uruguai em 18-19, onde ele tinha sido jogador. Ele teve 3 passagens como jogador no Liverpool do Uruguai, foi capitão, enfim, muito querido pelo torcedor do Liverpool lá do Uruguai. Ele encerrou um jejum de 7 anos sem que o Liverpool conseguisse classificações para competições internacionais, conseguiu essa classificação, conquistou ainda um torneio intermédio lá no Uruguai. Depois ele vai para o Pachuca do México, a partir desses 2 bons trabalhos no futebol uruguaio. Em 2020, ele substitui inclusive o Martim Palermo, que agora estava no Fortaleza. Ele não conquistou nenhum título, não foi um trabalho grandioso no Pachuca, mas ele teve ali um bom momento, e aí quando engrenou um momento ruim, teve ali 5 jogos sem vencer, foi demitido em novembro de 2021. No mês seguinte, em dezembro de 21, ele se acerta com o Cruzeiro de Paulo André. Eu citei para vocês não esquecerem o Paulo André. Ele estava como diretor lá na SAF do Ronaldo já no Cruzeiro. Ele leva o Paulo Pesolano para lá. Ele faz um trabalho muito bom no Cruzeiro, tá? Ele vai para as finais do campeonato estadual, e lembrando, né, era um Cruzeiro ali que, por mais que já fosse uma SAF do Ronaldo, estava no 3º ano de Série B, sem conseguir subir, tinha caído em 2019, uma forte crise de questões salariais, recursos escassos, o grupo não era de tanta qualidade daquele Cruzeiro, estava tendo uma pressão muito grande em cima do trabalho do Ronaldo e da SAF do Cruzeiro quando ele assume, no início de 22, e aí ele volta para a Série A, é campeão da Série B com aquele Cruzeiro, melhor campanha de um time na Série B do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro. Ele vai às finais do estadual, vai até a fase de mata-mata da Copa do Brasil, e aí, quando ele abre 2023 com o Cruzeiro na Série A, que ele ajudou a subir, ele acaba sendo desligado após cair nas semifinais do estadual contra o América Mineiro. Ele perde o jogo de ida, de volta, e é demitido do Cruzeiro, tá? Logo depois, o Ronaldo, que tinha o Cruzeiro e o Valladolid na Espanha, leva ele pro Valladolid. Ele sobe o Valladolid da 2ª para a 1ª divisão. Ele teve ali problemas, teve pedido de demissão da torcida porque ele não estava tão bem durante a temporada, mas no final das contas ele consegue subir para a 1ª divisão, para a La Liga, no Campeonato Espanhol. Depois de muito tempo lá no Valladolid, ele deixa o clube e ele assume o Watford na 2ª divisão inglesa nessa temporada. Fez toda a pré-temporada normalmente, só que ele só teve 10 jogos no clube inglês. 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, e ele foi demitido. Ele até alegou na sua entrevista coletiva, eu acompanhei agora as aspas dessa entrevista agora pela manhã, que teve muitas questões externas que minaram basicamente o trabalho dele, que não foi só pelo resultado de campo, porque por mais que ele tivesse 4 derrotas, ele tinha 3 empates e 3 vitórias. Era um trabalho ainda equilibrado, não bom, mas equilibrado, do Paulo Pesolano lá na Inglaterra, na 2ª divisão. E aí ele acaba deixando o clube inglês por essa questão externa que ele não disse o que era e ficou livre no mercado. Ele é um dos nomes da direção do Internacional que tem essa reunião com o Paulo Pesolano e espera avançar nas próximas horas. Lembrando, ontem eu estava na reunião do conselho lá no estádio Beira-Rio e ouvi do presidente Alessandro Barcelos, que conversou comigo e com outros colegas rapidamente da imprensa que lá estavam, dizendo: até quarta-feira é para ter o técnico anunciado. E pode ser que nessa reunião de hoje o Pesolano feche com o Inter para ser anunciado ainda amanhã. Ele passa a ser agora o ficha 1 do Internacional. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações. Importante tu ativar o sininho, porque a qualquer momento acontecendo algo, a gente volta aqui no canal para atualizar as informações do Inter, tá? Um beijão e até daqui a pouco.